Sabe quando o nosso corpo parece que está tentando nos dizer alguma coisa? Pois é, ele manda sinais o tempo todo. E hoje a gente vai tentar decifrar as mensagens de uma glândula bem pequena, mas olha, super poderosa, que pode ser a chave para entender muita coisa que a gente sente no dia a dia. Bora mergulhar nesse assunto? Já aconteceu de se sentir um cansaço que não passa, mesmo depois de uma noite de sono? Ou quem sabe o coração acelerado do nada, uma ansiedade sem uma causa aparente, e o peso que de repente muda na balança sem que a dieta ou os exercícios tenham mudado? Pois é, esses são sinais super comuns e muitas vezes a origem de tudo isso pode estar ali, quietinha, na nossa tireoide. Para entender melhor, vamos pensar na tireoide como se fosse o termostato central do nosso corpo, sabe? Aquela que controla a temperatura e o ritmo de tudo. Ela fica aqui no pescoço, tem um formato que lembra uma borboleta e ela dita a velocidade de quase todas as nossas funções, desde as batidas do coração até o jeito como o corpo queima calorias. Quando esse termostato desregula, todo o sistema sente o impacto. Vamos começar pelo cenário em que o termostato está, digamos, no máximo. Isso é o que chamamos de hipertireoidismo. Basicamente, a tireoide fica hiperativa, produzindo hormônios demais e colocando o corpo todo num estado de aceleração constante, sabe? A 1000 por hora. E olha só como os sintomas refletem perfeitamente essa ideia de aceleração. A pessoa perde peso, mesmo comendo normal ou até mais, o coração parece que vai sair pela boca, vem um nervosismo, uma agitação, o corpo está literalmente trabalhando em excesso. Daí a intolerância ao calor, o suor e até uma fraqueza muscular, de tanto que o sistema está sendo exigido. Agora, e se o termostato estiver muito baixo? Bom, aí a gente vai para o outro extremo da história, o hipotireoidismo. Nesse caso, a glândula não está produzindo hormônios o suficiente, e o resultado é uma desaceleração geral em todas as funções do corpo. E os sinais aqui são o oposto total. Em vez de aceleração, a gente tem uma lentidão, um cansaço que não vai embora, ganho de peso sem explicação, sentir frio o tempo todo. Até o sistema digestivo fica mais lento, o que pode causar constipação. É como se a gente estivesse tentando funcionar com a bateria quase no zero, sabe? E esse slide aqui, olha, ele deixa esse contraste claríssimo. De um lado, o corpo acelerado, perde peso, sente calor, fica ansioso. Do outro, o corpo desacelerando, ganha peso, sente frio, fica fadigado. Ver essa comparação assim lado a lado ajuda muito a fixar as diferenças, né? Fica bem fácil de lembrar. Mas, olha, não é só sobre como a gente se sente por dentro, por causa das mudanças hormonais. Às vezes, acontecem também alterações físicas na própria glândula. Vamos ver agora como isso pode aparecer. O bócio. O nome pode soar um pouco estranho, mas a ideia é bem simples. É quando a tireoide aumenta de tamanho. Isso pode acontecer tanto no hipertireoidismo quanto no hipotireoidismo. E às vezes é a primeira coisa que a pessoa percebe, um inchaço ali na base do pescoço. Outra alteração física que pode acontecer são os nódulos. Basicamente, são caroços que se formam na glândula. E aqui tem um ponto super importante. A palavra caroço ou nódulo já dá aquele susto, né? Mas é fundamental saber que a imensa maioria dos nódulos na tireoide é benigna, não é câncer. Mas, claro, sempre precisam ser avaliados por um médico. Então, quando a tireoide aumenta de tamanho ou quando aparecem nódulos, ela pode começar a pressionar as estruturas que estão ali em volta, no pescoço. E isso pode gerar uma sensação de aperto, dificuldade para engolir, ou até mesmo uma mudança na voz, uma rouquidão, se estiver encostando nas cordas vocais. Certo, mas como é que se investiga isso tudo? O processo é bem direto. Geralmente começa com a avaliação no consultório e um exame de sangue para checar os níveis dos hormônios. Depois, um ultrassom consegue criar uma imagem bem detalhada da glândula. E, caso algum nódulo pareça suspeito, pode ser feita uma biópsia para analisar o material mais de perto. Ok, agora que a gente já passou pelos principais sinais, vamos para a parte talvez mais importante. Como a gente interpreta essas mensagens que o nosso corpo está enviando? E aqui está o pulo do gato. Ter um dia de mais cansaço ou sentir o coração acelerar uma vez ou outra é normal, acontece. O problema é quando vários desses sinais aparecem juntos, e principalmente quando eles persistem. Aí eles deixam de ser só sintomas isolados e formam um padrão. E esse padrão é uma história que o nosso corpo está contando. Aprender a ler essa história é o primeiro passo para a gente cuidar melhor da nossa saúde. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A tireoide é só um exemplo de como o nosso corpo se comunica com a gente. Fica a pergunta: que outros sinais sutis, que talvez a gente esteja ignorando no dia a dia, merecem um pouco mais da nossa atenção? Fica aí pra gente pensar.